Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. Hoje é 18 de janeiro de 2023 e estamos aqui hoje com os nossos amigos, pessoal da nossa comunidade, nosso grupo, e está sempre conversando com a gente vai crescendo junto, vai aprendendo. Hoje vamos bater um papinho rápido aqui, nada muito bem simples, uma conversinha bem dinâmica e de fácil entendimento para que vocês possam aí depois dividir para os outros colegas que não puderam participar, ok? Então vamos ver quem são eles aí. Vamos ler. Pessoal, pode ficar à vontade aí, pode se apresentar. Olá, meu nome é Camille, eu estou falando do Espírito Santo, Vila Velha. Olá, boa noite. É Marcos Pinheiro, falo de Campo Limpo Paulista. Mais uma vez aí para aprender junto com o pessoal aí. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Reginaldo, eu sou do estado de São Paulo, região de Jundiaí. Estamos aqui junto para buscar conhecimentos. Boa noite, aqui é a Thaís, eu falo de Itatiba, interior de São Paulo. Muito bem, pessoal. Legal. Obrigado aí a todos. Bom, hoje vamos conversar um pouquinho sobre dividendos, tá? Existe alguns lugares, né? A gente escuta algumas coisas por aí e a gente tem que saber tentar dar uma boa apurada para a gente ter uma interpretação correta, né? Pelo menos assim, a mais correta que a gente possa ter. Em alguns lugares, alguns meios, o pessoal critica muito o dividendo, tal, que dividendo atrapalha, que dividendo não sei o que lá, que é melhor só empresa de crescimento, não correr atrás de dividendos, tal. Beleza, então vamos dar uma entendida um pouquinho sobre essa questão de dividendos, tá? Quando, lógico, empresas de dividendos que pagam dividendos são excelentes, então, a gente tem bastante na nossa carteira, elas são fundamentais, a gente procura adquirir as empresas de dividendos dentro daquela diversificação que a gente tem. Empresas de qualidade que pagam dividendo e as empresas de crescimento numa quantidade menor, tá? Qual que é o perigo do dividendo? Qual que é? É quando a pessoa ela compra uma empresa olhando exclusivamente pela porcentagem de dividendo que a empresa paga, ou seja, o famoso dividend yield, né? A pessoa vai lá, coloca um filtro nesses sites que tem por aí, escolhe lá uma empresa que está pagando 13, 14, 20% de dividend yield no ano. Aí a pessoa olha, qual é a dividend yield? Classificar, aí classifica e tem lá 20%, 30%, e a pessoa compra a empresa, ela compra o ativo, observando essa porcentagem. Tá? Isso é errado, isso vai fazer com que a pessoa acabe comprando uma empresa que não vai ter uma geração de valor no futuro, tá? Nós temos que sempre, o fator principal que a gente tem que ter para ter um ativo é sempre olhar a qualidade do ativo. Então, primeira coisa, você vai olhar a qualidade. Na qualidade, aí você pode ter aquilo que a gente já conversou em outros momentos. Você tem a empresa de qualidade, você tem a empresa de crescimento e você tem a empresa de dividendo. A gente sempre procura ali olhar, repetindo, a qualidade. Aí, dentro da qualidade, você vai escolher empresas que têm, sim, uma capacidade de pagar dividendo. Porque não basta ela simplesmente ter 18% de dividendo num ano e depois nos outros anos ela não pagar absolutamente nada. E aí, onde é que a gente olha isso? No balanço, né? Nos demonstrativos. Existe um lugar lá, que é o demonstrativo do fluxo de caixa, que você vê se a empresa tem condição de pagar o dividendo. Nós já tivemos no passado aí, tá? Empresas, pessoal, que pagava bons dividendos, mas os dividendos que ela pagava era proveniente de empréstimos. A empresa tinha lá o seu movimento, só que para pagar dividendo ela pegava dívida emprestada, ela fazia dívida para pagar dividendo. E as pessoas adoravam essa empresa, tá? E hoje ela está lá em recuperação judicial, né? Estou falando da OIBR, tá? Não estou falando de nenhuma recente, casos recentes a gente pode comentar em outro momento, mas a OIBR, ela está nessa situação hoje devido a, não só pelo dividendo, mas pelas circunstâncias que a levaram negativamente numa falta de controle da dívida. Então, e ela tomava dívida para pagar dividendo. Então, uma empresa como essa não serve para a gente. Então, a gente vai olhar a empresa, a qualidade, os resultados e se ela tem condição. A gente sempre tem que lembrar o seguinte, que para a gente fazer uma boa análise, a gente tem que olhar três demonstrativos numa empresa. O balanço, a DRE, demonstrativo de resultado, e o fluxo de caixa. São três coisas separadas que juntas vão te dar uma boa avaliação.
A DRE é aquela onde você vê se a empresa teve lucro, né? Lembra que a Camila, a gente já chegou a estudar no passado lá, da DRE, a historinha do menino da laranja, tá? O Reginaldo estava junto também, e ali a gente demonstra que o lucro nem sempre ele é aquele número que está apontado ali, que a gente precisa olhar o demonstrativo do fluxo de caixa, que é onde está o dinheiro. Então, são duas coisas. A empresa tem lucro? Tem. Beleza. Mas ela tem dinheiro? Porque nem sempre o lucro representa que a empresa tem dinheiro, tá? Depois, mais para frente, no decorrer, aí a gente vai retomar essa leitura do lucro e do dinheiro, tá? São coisas diferentes, muito diferentes. Mas quando a gente olha as duas juntos, a gente tem percepção se a empresa tem condição de pagar bons dividendos. Se algum de vocês tiver alguma pergunta, pode me interromper à vontade, tá? E que a gente pare e eu explico. Então, para a gente dar uma percepção, assim, de algumas empresas aqui, para a gente ter, vocês devem ter separado alguma empresa aí para a gente poder dar uma olhadinha, tá? Vamos lá, alguém quer sugerir uma empresa primeiro aí para a gente olhar, tal? Podem ficar à vontade. O primeiro aí pode qualquer um de vocês pode sugerir que a gente já fala. Podemos começar pelo Banco do Brasil, né? Banco do Brasil. Começou, pessoal, para esse ano agora, de 2023, para o começo, assim, realmente, Thaís, o Banco do Brasil, ele vai dar, assim, uma cacetada de dividendos. Você pode ter certeza que ele vai dar um bom pagamento de dividendos. Por quê? Porque ele tem, dos bancos que estão no momento, no ano de 2022, ele foi o melhor banco que tem. Ele foi o melhor resultado estourado, mas estourado mesmo. Ele não tem nada a ver com, ele está bem longe desse problema recente que a gente está tendo no mercado aí, né? Das lojas americanas, ele praticamente está quase que isento desse problema, tá? E os lucros dele a gente está acreditando que vai fechar aí na casa dos 30 bi, 32 bi, né, de lucro, tá? Então, no fechamento do ano, ele vai fazer uma boa distribuição lá para fevereiro, março, aí a gente pode contar aí com um bom dividendo do Banco do Brasil, tá? Beleza? Pode ficar tranquilo, isso aí você pode anotar. Banco do Brasil vai trazer alegrias para a gente, tá? Mais algum? Fala um pouquinho da Engie, hein? Engie, Falando de qualidade, né? beleza. A Engie é uma elétrica, né? Elétrica também, é a maior elétrica do Brasil que nós temos aí, e também uma empresa que paga bons dividendos. Quando a gente, no caso de bancos, né, o fluxo de caixa é diferente, tal, mas no caso de uma empresa fica mais fácil da gente ver se ela tem dinheiro para pagar. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho, para aí que a gente já vou separar aqui para vocês, ó. Deixa eu compartilhar aqui, que eu vou mostrar para vocês onde é que a gente vai achar se a Engie... Lucro, vocês sabem que a Engie tem, né? Isso todo mundo sabe. Tenho certeza absoluta que vocês sabem que a Engie tem lucro. Agora, ter lucro não significa que a empresa está com dinheiro em caixa. Então, vamos olhar aqui se a Engie tem caixa. RI, ó, aqui, você entra aqui, vamos ver, vamos olhar lá nos documentos. Eu vou minimizar vocês aqui, para ficar mais fácil. Investidores aqui, Engie, release e apresentações, ó, RI, Engie, investidores. Rapidinho para o vídeo não ficar. Tomara que ele vá rapidinho. E Engie, é essa mesmo. Investidores, contatos, sustentabilidade. Deixa eu só achar aqui onde que está aqui. Aqui está a parte aqui dos resultados. Central de resultados. Aqui, central de resultados. Vamos aqui. Só achar. Vamos lá. Mais. Release. Beleza. Não é o release que eu quero. Quero tudo, tá? Aí, pessoal. Vamos lá. O que vocês estão vendo aqui? Vamos ver. Tá, aí. Investidores. Informações financeiras. Procurando aqui, peraí.
Essa apresentação. Ah, tá. Achei. Ah, vamos ver se ela tem dinheiro, pessoal. Se ela tem dinheiro para pagar. Resultados. E o ITR. Apresentação. Pagar mais. Resultados. Não tô achando o ITR dela, peraí. Poxa vida, hein? Os dois não estão achando. Pra achar o ITR dela mesmo, que é a parte dela. Ah, resultados financeiros, margem líquida. Resultado financeiro. Taxa. Caramba, hein? Vamos nesse aqui mesmo. Beleza, vamos aqui. Vamos aqui, vamos aqui. Aqui eu tô no... Aqui, beleza. Bom, esse aqui é o resultado financeiro da empresa, ó. Vamos ver se ela tem aqui... Ela tá com lucro aqui do terceiro trimestre de 734 e 3, comparação com o ano de 21, ó. Porque o que a gente tem é o terceiro trimestre de 22. O quarto trimestre vai ser agora em março, tá? Então, ela tá com lucro líquido aqui de 734. O do ano passado, 639. Então, de um ano para o outro, ela teve um aumento de lucro aqui de 14%. Então, a empresa está tranquila. A dívida aumentou 28%, mas está dentro do padrão dela ainda. Então, a Engie, tranquilo, está na casa aí, vai pagar por volta de uns 8% mais ou menos de dividendo aí, de 8 a 10% de dividendo, tranquilo, sem problema nenhum também. A Engie, a parte de energia elétrica é a melhor que tem. Lógico que muitos também gostam da Taesa, mas da Engie aqui, tranquilo também, tá? Sossegado, pode ficar tranquilo que vai vir um bom agrado da Engie, tá? Pode ficar sossegado, pode anotar também. Outro? Alguém quer falar outra? Outra dúvida, a Engie com a Taesa, a forma de pagamento de dividendos deles é trimestral os dois ou mudam um do outro? Diferente. A Taesa pode pagar de 4 a 5 vezes, tá? De 4 a 5 vezes. Já a Engie paga certinho 3 vezes por ano. Essa é definida, ela paga 3 vezes por ano, Entendi. tá? Outra? A gente poderia falar um pouco da Metal Leve? Leve, metal leve, sim. Metal leve é a parte de peças de automotivos, né? Peças automotivas. É uma fortíssima também, fortíssima. É a do setor, ela ganha, ela recebe aí, deixa eu pegar ela aqui. Para ela o mercado não importa se as montadoras estão vendendo ou se está no aftermarket, ou seja, se é peça de reposição, ela é top também no mercado, tá? Vamos aqui na Metal Leve, central de resultados. Agora vamos ver se a gente acha aqui mais fácil. Informações financeiras, central de resultados, isso. E é isso aqui, ó, ITR. Terceiro trimestre de ITR. Aqui é a parte da onde a gente vê o dinheiro da empresa mesmo. Aquela parte lá que a gente vê se ela, o caixa, a gavetinha da Engie. Aqui, ó. É a página. Esse aqui. Dá um pouquinho de trabalho, mas é assim mesmo, tá? Aqui é o balanço. Esse aqui é o balanço patrimonial. E vou achar o DRE, demonstração de resultado. Demonstração de resultado. E aqui,
pouquinho mais embaixo. Opa, demonstração de fluxo de caixa. Aqui, tá? Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Peraí. Beleza. Demonstração de fluxo de caixa. Então, aqui, ó, 2021 e 2022. Tá vendo aqui em cima, ó? E aqui é os 9 meses, tá? Os 9 meses, 30/9, e 30/9 é os 9 meses. Então, vamos descer aqui devagarzinho e a gente vai ver se ela tem dinheiro, tá? Se ela tem dinheiro aqui para poder pagar. Aqui embaixo tem todas essas somas aqui que a gente não vai ver agora, a gente só vai na soma aqui embaixo, ó. Então, ó, aqui ela tinha 273, tá? 273. E o caixa equivalente no final do período ela ficou com 165. Por quê? Porque teve uma diminuição de 108, então ela tem aqui 165 milhões no caixa. Então, tranquilo, ela tem dinheiro no caixa, 165 milhões. Lembrando que a Metal Leve não é uma empresa muito grande, então não é uma empresa igual ao Banco do Brasil, que vai ter lá 4, 5 bilhões. Ela é uma empresa menor, 165 milhões é um caixa tranquilinho, tá? O ano passado ela tinha 218, tranquilo também, ela pagou um bom dividendo com esses 218, 165 no caixa também dá para pagar um bom dividendo. Então, Metal Leve também, podemos esperar aí. Ela já anunciou um pouquinho, mas vai ter mais um rebate depois que sair o quarto trimestre, ela vai distribuir um pouquinho mais, pode ter certeza, tá? Então, Metal Leve também pode esperar que vai ter um bom dividendo também, tá? Mais alguma? Um pouquinho da Itaúsa. Itaúsa ou Itaú? Tanto faz? Ai, podia ser das duas, viu? Isso das duas, então tá bom. Então, vou fazer o seguinte, ó. Porque a Itaúsa, ela repassa, na regra lá, né? Porque a Itaúsa é a hold, a Itaúsa que é a dona do Itaú. Então, a gente tem assim, aqui tá o Itaú, né? O Itaú e todo o seu conglomerado, e a Itaúsa tá em cima, tá? Então, a Itaúsa é a dona do Itaú. Então, na regra da Itaúsa, a Itaúsa não tem só o Itaú, tem Duratex, tem Alpargatas e outras, e tem o Itaú. Então, a regra da Itaúsa qual que é a regra da Itaúsa? Repassar todo o dividendo que vem do Itaú. Então, tudo que você receber do Itaú, você depois vai receber da Itaúsa também. Então, praticamente, você vai receber dobrado, tá? Se você tem Itaú e Itaúsa, você recebe dobrado. Você recebe do Itaú e depois você recebe um rebate da Itaúsa. Você recebe 2 vezes, tá? Então, vamos ver aqui. O Itaú, como foi o do Banco do Brasil, é outro que não tem aquele fluxo de caixa, porque, como a gente falou, ele não é metal, não é transformação, não tem estoque, tudo é dinheiro, então também não tem dinheiro, não tem aquele fluxo de caixa. Se eu não me engano, vou falar, posso estar errado, mas foi 4, 8, o Itaú está na casa do lucro aí de 18, 19, vai ficar entre os 19 e 22 bilhões de lucro que ele vai distribuir aí agora, no começo do ano e lá para agosto, tá? Também vai ter bons dividendos. Mas o Itaú diz que eles vão fazer investimentos. Então, a gente pode esperar também, Camille, não só bons dividendos, mas um destaque maior no preço da cotação para o Itaú, tá? Então, para este ano, a gente pode esperar não só dividendos razoáveis, tá? Não tão bom quanto o Banco do Brasil, mas você pode esperar também uma valorização na cota, né? Que faz tempo que a cota está estacionada, a ação está estacionada na casa dos 20, 22, então a gente pode esperar para o final do ano aí que ela chegue um pouquinho, que ela saia desse patamar aí e suba um pouquinho, tá? Beleza? Ok. Tranquilo? Alguma pergunta mais sobre essas aí? Alguma coisa? Tranquilo? Tá, beleza. Quanto tempo a gente tem? Tá, então vamos lá. Agora, deixa eu falar um pouquinho da parte de renda fixa, tá? Então, as pessoas pensam assim, né? Nossa, Cláudio, mas esses dividendos aí que a gente recebe das ações e tal, alguns são 4%, alguns são 6%, alguns são 8%, poucas são 10% de dividend yield, né? Poucas chegam na casa dos 10. Geralmente a gente fica ali entre 6, 7, 8%.
Aí a pessoa fala assim, bom, poxa, mas eu vou receber, né, Camila? A gente já escutou bastante isso. Nossa, mas eu vou receber só 4% de dividend yield, sendo que a taxa Selic está 13,75, não vale a pena. Né? Não vale a pena. Esse é um comentário muito interessante, tá? Só que tem um detalhe muito importante, mas muito importante, tá? A renda fixa, a renda fixa, ela tem aqueles detalhes que vocês já sabem. Então, a renda fixa você tem que descontar o imposto de renda, tá? Você tem que descontar o imposto de renda e você tem que descontar a inflação. Tá? A inflação agora está na casa dos 5,60 e pouco e mais 20% de inflação, 20% de imposto de renda daquele valor lá. Então, você vai ficar de ganho real, puro mesmo, na casa dos... Vai, deixa eu fazer rapidinho aqui, ó. Aqui vai lá, 13,75 menos os 20%. Então, só aqui você vai receber 11, né? Dos 13,75, quando você descontar o imposto de renda, você vai receber 11. Desses 11, você tem que tirar, os 5,79 de inflação, se eu não me engano. 5,79 de inflação. Então, você vai ter um ganho real na renda fixa de 5,21. Tá? Então, esse vai ser o seu ganho real, 5,21. Nos ativos de ações e de FIIs, você deixa a inflação, ela fica no imóvel, no caso dos FIIs, e no caso das empresas, das ações, a inflação fica na empresa. O que você recebe de dividend yield é ganho real. Eu e a Camila, a gente já conversou, a gente já bateu um papo sobre isso. Então, o que você recebe de dividendo é ganho real. Tá, Aí você fala, nossa, Cláudio, mas assim fica meio esquisito. Tá, é simples você saber que é ganho real. Quer ver, ó? O Marcos tem atividade, ele é um empresário e tal, e tem atividade de trabalho dele, certo? Ô Marcos, durante o caminho da sua atividade, quando a situação aperta um pouquinho, que a inflação sobe um pouquinho, o que você faz com o preço da sua prestação de serviço? O que você faz? Eu ajusto para cima. Se ajusta para cima, exatamente. Você ajusta para cima, porque você tem que, pelo menos empatar com a inflação, certo? Então, pessoal, toda empresa, ela faz isso. Tá? Então, se você se você tem as ações do Açaí, você não precisa se preocupar, porque o Açaí, na atividade profissional dele, ele vai se preocupar em repassar a inflação dentro da empresa. Então, ao repassar essa inflação dentro da empresa, o resultado da receita, o resultado operacional, o lucro da empresa, ele vai aumentar, no mínimo, na mesma proporção da inflação. Lógico que elas vão subir muito mais do que isso, tá? Por isso que elas geram valor. Então, a inflação, ela fica dentro da empresa. O que você recebe de dividend yield é ganho real. Por isso que a cota sobe. Por isso que quando você compra ela por 10 e com o passar do tempo ela vai para 15. Por quê? Ela tem ali o repasse da inflação e a geração de valor, e o lucro que a empresa produziu. Então, por isso é geração de valor. Então, essa é uma fonte de renda, a geração de valor, reposição de inflação, mais o desempenho da empresa, e do outro lado, o dividendo, que é o lucro que a empresa repassou. Então, quando a gente está no mercado financeiro, a gente tem um ganho, a gente tem uma geração de valor de duas formas. No capital investido, que é onde vai ter no mínimo a inflação, e do outro lado, o dividendo que você está recebendo, tá? Beleza. E nos FIIs? E como é que funciona nos FIIs? A inflação nos FIIs, ela fica atrelado ao imóvel, tá? O que você recebe de rendimento do FII é ganho real, tá? Quer ver? Vamos lá. Reginaldo, você compra, você, né, tem o seu imóvel aí, você pagou X. A gente também já teve essa conversa, né? Eu lembro, tomei um café na sua casa, a gente já teve essa conversa. Você comprou essa casa por um determinado valor, certo? Com o passar do tempo, conforme os anos passam, o que aconteceu com o preço do que você pagou da sua casa? O que aconteceu com o valor dela? Valorizou, ela teve uma valorização. Ela teve uma valorização. Se for um bom local, uma localização, ou seja,
ela valoriza. Ela valoriza, no mínimo, pelo preço, pela inflação. Ela valoriza, no mínimo, a inflação. Então, de novo, quando você está em FIIs, a inflação está atrelada ao imóvel. Você não precisa se preocupar. O imóvel, bem cuidado, ele vai repor a inflação e, dependendo, ele vai gerar mais valor também. O rendimento que você recebeu do FII é ganho real. Então, tudo que entra na nossa conta lá, que a gente recebe, você pode considerar como ganho real, tá? Diferente da renda fixa, porque a renda fixa, aqueles 13,75, aquilo você tem que tirar um monte de coisa, tá? Então, essa conta você não pode deixar de fazer, sempre, tá? E aí, vamos tentar, tem mais 5 minutinhos. Alguém quer fazer um comentário sobre isso? Entendeu essa parte aí? Entenderam o que entra ali de uma ação e de um FII é ganho real? Lembra dessa conversa, Camille? Eu lembro. Lembro, né? Muita gente tinha dúvida, né? Nossa, mas só isso, tal, é porque a pessoa está esquecendo de fazer as contas corretamente, tá? Thaís, tranquilo até aqui? Tranquilo, Cláudio. Então, beleza. Então, joia. Aí, rapidamente, em 5 minutinhos, eu vou tentar explicar uma coisa para vocês. Essas contas remuneradas, tá bom? Vamos lá. Uma conta. Agora eu tô falando, esquece os FIIs, esquece as ações, estou falando de renda fixa, conta remunerada. Veja bem. O governo hoje paga 13,75, que é a taxa Selic, é a referência para qualquer tipo de empréstimo que tenha 13,75, tá? Então, os bancões, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, eles já têm muitos clientes, eles já têm uma gama enorme de clientes, são consolidados, tá? Então, eles não precisam se esforçar para capitalizar ali o cliente que está ali. Tá? Então, o que eles fazem? Eles pegam e pagam para você 80% da taxa Selic, 90% do CDI, ou seja, eles pagam menos, tá? Eles pagam menos. Por quê? Tranquilo, bancão, tal, beleza, já tem os clientes ali, tranquilo. Então, eles pagam menos. Então, eles pegam a 13,75, eles pegam o seu dinheiro aí, ó, e vai pagar, vamos lá, 11 para você, vai pagar 11, pega o seu dinheiro, compra o Tesouro Selic, recebe 13,75. Então, esse spread fica com ele, tá? Quando o banco é um banco menor, tá, não muito conhecido, tal, ele não pode jogar com as mesmas regras do Banco Itaú, porque não dá para eles. Eles têm que oferecer algo a mais. Por isso que em alguns lugares você coloca lá, ó, Selic mais 110% da Selic, que é Selic mais 10, né? Seria mais 10% ali do valorzinho, que seria por volta de 14, 15, né? Que você faz a conta dá 15. Então, esses bancos mais não muito de um renome menor, eles são obrigados a pagar mais que os bancões. Eles são obrigados a pagar 15, tá? Só que vamos lá. Se ele vai pagar 15, não dá para ele. Eu vou pegar aqui o dinheiro da Thaís. Então, eu sou um banco, tal, e falei que eu vou pagar para a Thaís 15. Então, não dá para eu pegar 100 mil da Thaís e pagar 15% para ela e pegar o dinheiro dela e comprar Tesouro Selic. Porque se eu comprar Tesouro Selic, eu vou receber quanto? Quanto eu vou receber? Quanto está a Selic, pessoal? 13 e pouquinho. Isso. Então, exato, Reginaldo. Então, não dá para mim pegar o dinheiro da Thaís, pagar 15 para ela e pôr no Tesouro Selic para receber 13. Então, eu, como banco, eu vou perder. Então, eu tenho que buscar algo que me pague, no mercado, que me pague mais que 15. Porque para a Thaís, eu combinei para ela que vou pagar 15. Então, eu tenho que buscar uma outra coisa. E aí que mora o perigo. Porque um banco que paga acima de 13,75, ele não está pegando dinheiro do Tesouro, que é o lugar mais seguro que tem. Tesouro Selic é o governo federal que deve, é o lugar mais seguro. Se o governo não pagar, velho, nós fomos para as cavernas, fomos para as montanhas, para a beira do rio. Então, o governo 13,75 é o mais seguro que tem. Só que se eu falei que eu vou pagar 15 para ela, eu não posso pegar dinheiro do governo. Então, eu tenho que pegar
de outro lugar. Eu tenho que pegar de outro lugar. Aí eu tenho que ir para o mercado. Tá? Então, eu vou dar o exemplo do roxinho, tá? O banco do roxinho. Então, o roxinho, para ele pagar esse valor aí que ele estava pagando a mais, o que que ele fez? Ele pegou os 15, os 100 mil da Thaís, que paguei, falei que ia pagar 15, e foi lá Vou dar o exemplo, tá? É o que tá. Não sou eu que estou inventando, é notícia, é fato. Ele pegou a 15 da Thaís e foi nas lojas americanas para receber acima de 15, de 18. Só que aí você percebe que agora, ó, o meu contato, a minha intermediação já não é já não é com o Tesouro Selic que é garantido, é com uma outra empresa. É um risco maior, tá? Mas quem emprestou o dinheiro para mim, o cliente lá, ele não sabe desse risco. Ele não sabe, ele não tem consciência do risco. Então, por isso que precisa tomar muito cuidado. Por isso que eu sempre digo, reserva de emergência, renda fixa é Tesouro Selic. Não importa, mas nossa, mas ali eu vou receber 15. Nossa, ali eu estou recebendo. Sim, você está recebendo 15. Mas você está recebendo 15, mas você não tem a percepção do risco que você está tomando. Porque esse dinheiro está sendo emprestado para uma outra pessoa, para uma outra empresa que tem um risco maior do que tem lá o bancão que está pegando no Tesouro Selic. Tá? Então, toda vez que alguém pagar mais do que o Tesouro Selic, você pode ter certeza, o risco é muito maior, porque ele não está pegando dinheiro do governo. Tá? Uma explicação assim por cima, mas eu espero que vocês tenham entendido que recebeu acima de 13,75, o risco é grande. Alguma pergunta sobre isso? Tranquilo? Beleza? Então, pessoal, então tomem bastante cuidado com essas ofertas de 110% do CDI, Selic mais tantos por cento. Então, quando tem esse a mais é porque o dinheiro está sendo emprestado para um terceiro que não é o governo federal, que é o mais tranquilo que tem, que é os 13,75, né? Por isso que conversei bastante com a Thaisa, expliquei bastante isso para ela. Tivemos uma boa conversa sobre isso, né, Thaís? É, roxinho lá. Oi? Entendi, Thaís. A gente conversou bastante, tanto que eu fechei lá, né? Isso, né? A gente explicou direitinho qual que era o risco, tal, né? Qual que era a possibilidade. E às vezes, pessoal, às vezes é melhor você ganhar menos com tranquilidade do que você, por causa de 1,5 a mais, 1,5% a mais, você colocar o dinheiro onde você não tem a percepção. E geralmente o fundo, toda vez que você investe em fundo, é isso. Fundo é dar o dinheiro para uma pessoa investir para você, né? Então, você dar o dinheiro para uma pessoa investir para você, você mesmo pega o dinheiro. A gente bate um papo aqui, conversa, e você mesmo faz suas escolhas. Pelo menos você sabe exatamente que você comprou ações do Itaú. Você sabe que você comprou um fundo imobiliário, é muito mais tranquilo, tá? Beleza? Alguma dúvida? Tá chegando ao fim aí, tem 2 minutinhos para a gente finalizar. Marcos, alguma perguntinha, alguma dúvida, velho? Beleza. Todas as dúvidas tiradas aí. Tá joia. Foi bem superficial, assim, só para a gente gravar um vídeo que o pessoal tava pedindo aí. Camille, alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Tá. Reginaldo, Tranquilo também, ficou bem esclarecido para gente. o seu caso de fundo é tranquilo, que seu negócio é FIIs, né? Isso aí eu adoro mesmo. Isso aí tô com uma meta traçada já. Tá certo, legal, beleza. Thaís, alguma pergunta, alguma dúvida? Não, Tranquilo? Então tá bom. Pessoal, então, vamos falar tchau aí para todo mundo, agradecer o pessoal aí. Fiquem à vontade para a gente finalizar. Pessoal, uma boa noite a todos aí, tá? Tamo junto. Boa noite, pessoal. Obrigado. Sucesso para todos. Boa noite, gente. Muito sucesso nos investimentos aí e muita sabedoria para escolher. Verdade.
Obrigada pela noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e até mais. Até mais.